Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Olá, boa tarde. Aproveitando este gesto performático da Pedro, começamos assim o Clube dos Poetas Vivos de hoje. Foi o longo. Obrigada por estarem aqui mais uma vez em 2023. Bom ano a todas e a todos. Este Clube dos Poetas Vivos que recebe hoje a Pedro Neves Marques, e fico muito feliz por estarmos aqui juntas a conversar. E teremos também o nosso habitué, João Grosso, a ler os poemas da convidada. Farei assim uma pequena introdução e depois passamos à conversa e haverá momento também para perguntas, se assim acharem bem. Pedro Neves Marques viveu entre Londres, São Paulo e Nova Iorque. Tem a editora Livros do Pântano, com Alice dos Reis, em que publica livros inéditos em inglês e que traduz para português. Publicou a coleção de poesia Sex and Other Viral Poems em 2020. A sua poesia foi incluída em diversas publicações. Contribui regularmente para a revista de arte e pensamento e Flux Journal. E como filme, a sua poesia é um elemento recorrente da sua obra artística, tendo sido alvo de exposições e screenings em instituições como Tate Modern, Rainha Sofia, Palais Tokyo, entre outros. Enfim, tem a biografia da Pedro Neves Marques na vossa folha de sala. Foi a representação portuguesa na Bienal de Veneza em 2022. E já agora, assim, numa nota mais pessoal, foi uma pessoa com quem eu me cruzei na pandemia, porque tivemos um convite para fazer uma coisa juntas. E esse momento para mim foi bastante marcante e chama-se correspondência. Enfim, resultou daí uma coisa que se chama correspondência, não interessa entrar por aí, mas acho muito bonito que hoje estejamos aqui a continuar, no fundo, essa correspondência e queria fazer esta nota porque para mim é mesmo continuar de um diálogo que na altura me pareceu promissor e fico muito feliz que estejas aqui hoje. Obrigada. Se calhar começamos por ler alguns poemas e depois passamos à conversa. Se calhar como sim, mas podemos ler depois as três. Começa, João. Ao escrever, procuro fazer justiça ao que foi belo. Regresso agora à memória. Sempre esta poesia autobiográfica a quem serve. As cidades que acumulamos são feitas de imagens perdidas em telefones e amores, deixados por acabar no note. Lembro-me de uma boa pose e do contentamento de uma audiência na altura ainda sincera. Hoje, mal falamos. Com o passar dos anos, confundo a minúcia com o grande plano. Ao escrever, procuro fazer justiça ao que foi belo. Cecília Vicunha. Conheci Cecília Vicunha, era fim de tarde, esquina da Hudson com Erickson. Subi umas escadas molhadas pela chuva. A torrente que caía até a um apartamento que nunca terei a capacidade de pagar. Vi, eu e toda uma geração, a violência do tempo gentrificado. Acalmo os meus pensamentos e escuto. Personalidade com sabor a terra, numa livraria aleatória do Minnesota. Ela disse: viajei para ler poesia, até ser descoberta aos 70, pelas suas mãos, qualidade materiais, num rosto enrugado. Também ela foi pobre, em tempos. Cecília oferece-me um livro, um chá, de poemas, assina-o com um desenho. Numa espiral eu vou com memórias de uma cidade que não tarda abandonarei. Cecília irá esquecer-me, como a maioria dos nova-iorquinos que conheci. Esta cidade engole e cospe pessoas tão rápido e eu estou prestes a ser cuspida, de volta à chuva. O pavimento úmido. Combino com Ming em Little Italy, esquina da Mulberry com Broome. Faço tempo. Ossos molhados e o café vazio, prestes a fechar. O empregado arruma cadeiras, de metal. Tilintares, o cheiro a ruas sujas, quando chove. No Lower East Side, as portas abertas das caves. O teu conforto,
Coisas simples, como um O a negro tatuado no teu indicador. O teu jeito reservado, o jeito que tens de desaparecer. Não há problema em dizê-lo. 2 dias antes de partir, para lá do Atlântico, leva-me contigo. Quem me dera estarmos ainda em Hong Kong, a comer ramen em Wan Chai, pudim em Yau Ma Tei, em vez de estarmos neste café italiano, a memorializar o dia em que conheci Cecília Vicunha. Elas surpreenderam com as escolhas. Queres ler um poema? Eu gostava só de interromper e ler um Claro um que sim, depois claro. podemos continuar um pouquinho, se calhar. Sim. Ao menos ela encontrou um homem. Ao menos ela encontrou um homem com uma carta de condução e uma paixão pelo campo. Que mais pode ela pedir da vida? Um carro? Uma década é tempo suficiente para uma pessoa persistir, na crença de que as amizades são garantidas. Hoje, 2 anos parecem toda uma vida. Melhor sair antes do jantar terminar. Amigos tendem a desaparecer, dando lugar a livros dedicados ao tema do desaparecimento. Um mercado de omissões preenchendo prateleiras com manuais de autoajuda. Não sou a mesma, mas também nenhum de vocês. A idade distancia-nos. Sinto-o num vocabulário ausente de silêncios. O sexo errado. Sabe o teu lugar. És um peixe no lago. Sê um peixe. Pré-pubescência. Pré-adolescente em luto pelo embrião. Antes das características sexuais secundárias. Na cama, olha o teto, preocupado com o além, à meia-noite. É um rapaz. Tão precoce a definição da vida. Diferenciação no ventre. A escolha é feita, de antemão. O género não é nada, senão um caroço manipulado por luvas de borracha e gel ultrassónico. É um rapaz. Rapto por extraterrestres. Histórias de raptos por extraterrestres eram histórias de gravidez em tempos de fertilização in vitro e reprodução medicamente assistida. Little Green Man a trabalhar o interior dos corpos de mulheres. Scully sangrou do nariz depois de ser raptada por extraterrestres. O medo que eu tinha em criança, o sangue escorrendo-lhe pelos lábios, seria o seu corrimento? Um aborto? Eu tinha maus sonhos. A campa de Marx 2. O que significa ter uma fotografia de Marx sobre a sanita? Não quer dizer de Marx propriamente, mas da campa de Marx. Significa amor. Sento-me à sanita e mijo debaixo da barba de Marx. Ruas de cimento e flores vermelhas. E ali sentada, penso na minha vida. E em todas as coisas que fiz, e em todas as coisas que não fiz. E não chego a qualquer conclusão. Se amor significa ter alguém para cuidar com devoção, cuido de um amor que me encontrou a olhar para a campa de Marx naquele verão londrino, cinza, como previsto. Não sei se queres ler só o Engasgada para começarmos a conversa. Engasgada num membro fantasma. Fantasmas, fantasmas e mais fantasmas. Boca aberta, memória, gorgolejares e espasmos
numa sala cheia de pessoas vestidas com roupa desportiva. Na noite passada, sonhei um sonho que me acordou. Não foi um pesadelo. Acordou-me. Só isso. Eu mordia um dedo. Imagino que o dedo de alguém próximo de mim. Eu mordi aquele dedo. Fiz força e arranquei-o. Sangue. Pele. Rasgada. Acordei. Engasgada, com a imagem da ponta de um dedo tocando o fundo da minha garganta. Olhos vermelhos, sonolentos. Por vezes nem sei o que fazer da calma num copo de água. Faço os meus próprios juízos. Faz meses que não abro o I Ching. Sob a influência de eventos em tempo real, a masculinidade a que eu disse adeus retorna. Tentei adaptar o meu corpo à imaginação daquilo que era, assumindo que o espírito tinha contornos. Um anfitrião de noites conduzidas em silêncio. Quão embaraçosa é uma cama demasiado perto de casa. Tropecei nela. Triste, triste, triste. Pouco interessa o quão bem me vista. Não posso protestar o além. Pedro, se calhar começamos inevitavelmente, enfim, tenho muitas perguntas, mas eu acho que para começar, se calhar faz sentido, enfim, tentar ir ao princípio. O que é isso do princípio? Mas sendo tu uma artista tão multidisciplinar e, enfim, que fazes filmes, que expões e que escreves, e em que a palavra, no fundo, habita estes territórios todos, não sei se é possível para ti encontrar esse lugar onde a palavra aparece pela primeira vez, mas a minha pergunta é um bocado: a palavra aparece para escreveres filmes? A palavra aparece para escreveres poemas? O que é que aparece primeiro? Sim, a palavra sempre foi uma constante para mim. A primeira exposição que eu fiz, enquanto artista, eram simplesmente histórias de uma página bastante grandes numa parede. Só isso. Não foi muito fácil vendê-las. Mas sim, ou seja, desde o início, desde mesmo de que me formei, comecei a trabalhar, que o texto sempre foi esse elemento congregador. E acaba, posso dizer que durante muito tempo, isso talvez fosse uma fonte de alguma tensão, pelo que tu dizes, de eu ter muitas cartolas, muitos chapéus. E o que foi interessante para mim foi, ao longo do tempo, não só ver a persistência da escrita, mas como ela foi sempre congregando e juntando todas essas práticas. A poesia, curiosamente, foi a que, apesar de algumas pequenas tentativas, chegou mais tarde. Mas sempre foi o coração de muito do meu trabalho. Porque acima de tudo também eras uma leitora ávida, não é? Digo sim. isto porque fiz o meu, quer dizer, ao ler uma série de coisas deu-me sempre a sensação de que a leitura e ler pode ser muita coisa. Ver cinema também é ler, se calhar cinema, não é? Portanto há esta coisa. Estou-me a lembrar de quem diz, por exemplo, quer dizer, que a dança também se escreve, não é? Acho que esta coisa do escrever e do ler tem muitas possibilidades, mas a leitura aparece com muita força nos teus primeiros anos, na tua infância, na tua adolescência. Sim, definitivamente. E, na verdade, para mim é muito estranho quando eu chego, por exemplo, pronto, lá está ainda os primórdios, quando eu chego a Belas Artes, por exemplo, porque estudei cá em Lisboa, as minhas referências não eram de toda arte contemporânea ou arte moderna ou o que seja, eram de facto maioritariamente literárias. Eu cresci numa casa muito literária e cinematográficas. E, portanto, também para mim, confesso, ao encontrar as artes plásticas, foi um mergulho num certo... não desconhecido completamente, mas não era completamente a minha piscina.
E sim, as referências sempre foram muito literárias ou filosóficas, ou todo esse tipo de leituras que sempre me acompanharam, e normalmente sempre até com uma perspectiva muito analítica ou filosófica sobre a matéria, digamos assim, que também lá está, era sempre um confronto muitas vezes com as práticas artísticas, essa exigência. E quando estavas a falar quer dizer, de uma exposição em que aquilo que se expõe, não é? Aquilo que tu expões é palavra, são palavras organizadas, são poemas, mas como é que isso... Ou seja, quando tu pensas em palavras que vão ser vistas e que vão chegar ao receptor de uma maneira, no fundo, que não é a mais comum, não é? Não é num livro, não é? E também a relação também não é tão íntima, é uma relação que também implica a relação com um espaço. Elas estão organizadas de uma determinada maneira nesse espaço. Provavelmente também é uma experiência mais coletiva. É diferente escrever a pensar que as vais expor, que vais expor esses poemas ou esses textos, ou na verdade tu expões textos que escolhes e que não escreveste a pensar nisso? Esta pergunta não é muito fácil, desculpa, fiz aqui uma grande... Isto é o meu interesse, não é a minha... sou eu muito interessada a pensar um bocado... As minhas exposições, sabe, em arte contemporânea... tornou-se quase obsessivo e recorrente. Há sempre poesia dentro delas, exposta, não é? E isso para mim sim, levanta muitas questões. Eu não escrevo, por exemplo, essa poesia, eu não a escrevo a pensar que vou expô-la. Eu não penso muito assim. Posso pensar, por exemplo, ok, há uma série de poemas, um conjunto que eu percebo-me, ok, isto no seu todo faria sentido expor, porque conduz um visitante, tem um diálogo interessante com filmes que eu possa expor, mas no ato da escrita não estou a pensar nisso. Eu escrevo regularmente, intensamente, e as coisas vão ganhando o seu espaço. E não são necessariamente os poemas mais graficamente visuais que vão parar à parede, curiosamente, não tem de ser isso. Para mim, o papel de expor poesia, que é uma coisa um bocado curiosa, não é? Quer dizer, então, poesia é uma coisa que nos acompanha, que nós levamos no bolso. E o que é que significa estar numa galeria, olhar para uma parede e ter um poema, não é? E também essa relação individual com a poesia num livro e numa galeria coletiva, como estavas a dizer. Para mim é mais o que é que a voz poética faz num espaço coletivo. Lá está, tu entrares, eu apresento um poema e ele fica a ressoar em ti, espero eu, e depois tu vais ver o resto, não é? Vais vendo a exposição, vais vendo um filme, voltas, mas ficas sempre com uma imagem, com uma voz que te cria, acima de tudo, talvez um ambiente, uma sensibilidade, um sentimento, que depois atravessa o resto que poderás ver. É mais esse o meu interesse em pôr uma poesia numa parede. Essa sensação quase ambiental que a poesia também cria, não é? Que é diferente também, sabe, de um texto corrido ou de nunca cheguei a não ter, por exemplo, a pôr um curador contra a parede e não ter um texto de apresentação, não, um press release, uma folha de sala, e ter só um poema, mas poderia ser interessante chegar a ter só um poema e basta. Pelo menos é assim que eu tenho trabalhado nos últimos, já há bastante tempo. Mas não há assim necessariamente... Estou-me a lembrar, por exemplo, depende, estou-me a lembrar, por exemplo, uma série muito grande de poemas que eu expus, que são de facto bastantes. Eu escrevi-os, estava em São Paulo, tu falaste, não é, dos sítios onde eu vivi, e São Paulo é um sítio onde eu vivi, onde eu voltei muitas vezes, onde fiz muitos filmes, e eu estava em São Paulo no verão em que Bolsonaro ganhou, em setembro, e são os viral poems. Os poemas virais, viral poems. Eu tinha muito interesse no vírus da Zika e toda uma série de questões que também uma sensação de uma certa violência crescente nas ruas, também com uma ideia de viralidade, de um pensamento de multidão, não é?
irracional. E foi nesse verão que o Bolsonaro acabou por vencer as eleições. E sim, por exemplo, nesse caso desses poemas virais, que depois eu compilei num livro, esses eu escrevi muito concretamente, eu pus-me esse desafio. Eu vou, no final do verão, ter um conjunto grande de poemas, que são estes poemas virais. E esses eu percebi muito rapidamente que iriam ser uma obra de arte, que não iriam só um dia estar num livro. Por isso depende um pouco, nesse caso. Mas desculpa, estou a ver, mas esses poemas, até porque tinha aqui mesmo essa dúvida, não é? Porque eu percebi, tu confrontaste com uma espécie de campanha de alerta, não é? À população em relação ao vírus da Zika e que tinha até a ver, aparecia a imagem do mosquito, não era? Sim, são vários países que têm este tipo de doenças, como a Zika ou a malária. Tu muitas vezes vês campanhas do Estado contra o mosquito ou de saúde pública, não é? Eu lembro perfeitamente de andares no metro em São Paulo e tinhas os vídeos passavam uma nação contra o mosquito ou este tipo de frases absolutamente militarizadas, agressivas e de uma espécie de defesa da população. E isso foi que me despertou na altura esses pensamentos também dessa ideia de uma certa violência nas ruas, que se estava a sentir cada vez mais contra todo tipo de minorias. E houve ali uma sinapse que eu fiz e eu apropriei, na verdade, esse livro, não é, o que tu falaste, que é em inglês, Sex, Scare and Other Viral Poems. Tens sempre um poema e na folha seguinte, na página seguinte, tens uma citação de uma dessas frases, que são frases reais, não é? E uns estão em inglês e as frases são em português. Sim. Eu estava a pensar nessa exposição, porque hoje, na nossa conversa e também olhando para a tua poesia, falávamos sobre a questão da poesia ser um lugar de intimidade e até de amor, não é? De afeto, mas ao mesmo tempo a poesia que tu expões é profundamente política, como aliás é o cinema que tu fazes, não é? Esse pendor político está lá muito presente. E no fundo queria falar um bocadinho sobre esta tensão, no fundo, entre a necessidade, obviamente, de pensar o mundo à tua volta, ainda por cima tendo tu vivido em contextos tão diferentes e, portanto, imagino que atravessada por esses contextos de forma muito intensa, mas o que é que queres dizer com a poesia ser o lugar dessa intimidade e dessa, onde, no fundo, não entra tanto o pensamento político? Eu achei isso muito interessante, não é? Tu vês a poesia como um reduto de outra coisa qualquer. Falámos disso, não é? A certo ponto já. Quando eu disse também, a poesia chegou tarde para mim, apesar de eu escrever regularmente. Eu estou sempre a escrever constantemente, é a coisa que eu mais faço, muitas vezes em vez de estar a acabar os filmes que preciso entregar e tenho deadlines, estou a escrever um texto que não tem qualquer urgência e depois recebo telefonemas, onde é que está? Quem nunca? Terrível. Ao rever poesia, assim, entretidamente, a passar as horas. Mas chegou tarde, apesar dessa escrita, chegou tarde e chegou, honestamente, chegou numa fase de grande, na verdade, uma certa desilusão, porque, não sei, depois de muito tempo a trabalhar e, como tu dizes, muitas vezes com uma certa relação, ou uma certa leitura política, podemos dizer assim, o que é que isso também significa a certo ponto, mas também dei por mim um pouco com uma certa frustração em relação ao que é na verdade, se calhar, uma frustração também às exigências que eu tinha perante uma obra de arte ou um filme. E perante essa frustração, acho que foi nesse momento, e também socialmente, lá estava no Brasil e as coisas todas estavam acontecendo nos Estados Unidos. Eu vivi o Bolsonaro, eu vivi o Trump, eu vivi o Brexit, eu estava nos sítios todos na pior hora. Foi uma avalanche emocional. E isso começou-me a afetar muito, na verdade. Afetou-me mesmo psicologicamente e a minha relação com o trabalho. E acho que foi dessa frustração que eu ganhei um pouco a coragem de dar asas um pouco à poesia. Eu acho que até aí eu tinha muita reticência a entrar no campo da poesia, por vários motivos, de um tremendo respeito pela poesia e também eu, nos anos que vivi em Nova Iorque, eu muito rapidamente, mais do que acabar por me dar como pessoas das artes, foi um contexto literário da poesia que eu conheci.
E eu acabei por frequentar imenso o Poetry Project, por exemplo, os espaços canónicos da poesia nova-iorquina, e encontrei ali um contexto e uma comunidade que lá está, que me impunha um respeito que eu não tinha coragem para escrever, porque eu via aqueles poetas todos e eu ficava assim, nem pensar. Mas, por outro lado, também encontrei um espaço muito de uma grande fragilidade, de uma grande vulnerabilidade dos poetas que sobem ao palco e leem e escutamos e criticamos, mas ao mesmo tempo sempre naquela coisa do quem escreve poesia? Essa pergunta aqui no Clube dos Poetas Vivos é boa. Constante. É boa. Mas sim, essa coisa e eu estava a precisar disso. Eu, a certo ponto, lá está. Ai, eu tenho que tirar este copo daqui. Podemos, se calhar, tirar daí. Não, a culpa é minha. E perante essa frustração que eu estava a sentir, aquilo foi um espaço que eu encontrei. E que me deu essa confiança, assim. E pronto, e voltando à tua pergunta, depois, e percebi esse espaço da intimidade e da minha voz na poesia e do poder político também das emoções, digamos assim, também em tempos também de grave crise psicológica, não é? De saúde mental e tudo mais. Para mim foi importante também, pessoalmente, encontrar este espaço. E os poemas são, como tu sabes, são maioritariamente poemas de um íntimo muito, muito profundo e de amor e de relações e de afetos, essas coisas todas. E tu tens... podemos ler alguns poemas para fasear, assim, para não estar aqui a bombardear-te com perguntas, não. Mas já que estávamos a falar também da questão da intimidade na poesia e desse ser um lugar onde realmente tu também, enfim, fazes um bocadinho essa... Vou usar a palavra purga, que é uma palavra assim, mas eu acho que acaba também por ser uma purga quando noutros lugares, enfim, se calhar nos batemos de outra forma, não é? E isso também tem uma violência, carrega uma violência inevitavelmente. Mas há uma instalação que tu tens que eu gostava de referir, que se chama Autofiction Poems, de 2020, que são 18 poemas e um retrato. E em que eu acho que o próprio título, não é? Carrega uma certa ironia. Isto, no fundo, não sou eu a querer contradizer, mas a querer, no fundo, perceber a maneira como tu pensas tudo isto, porque ao mesmo tempo que a poesia é esse lugar de intimidade e enfim, dessa catarse, também há aqui uma ironia sobre a ideia de biografia, não é? De biografia, de narrativa pessoal. Sim, na verdade, um dos livros que eu estou a escrever, estou a tentar compor 2 livros neste momento, e em português, que é um desafio também. Mas, e um deles tenho pensado muito nesse título de ficção, só ficção. E é um livro absolutamente autobiográfico. Mas essa ideia muito também do papel da ficção na autobiografia, não é? O que nós ficcionalizamos na nossa própria autoescrita, para mim é um elemento criativo muito interessante e que levanta imensas questões também de não só a ficção sobre ti mesma, mas a ficção sobre as pessoas que estão à tua volta. Como é que tu, a Cecília, por exemplo, ou outras pessoas, como é que tu as inscreves na tua biografia? E o que é que tu deixas de fora? O que é que tu decides incluir? Essas pequenas violências também, não é? E o que é mais violento? Acho que há uns poemas, aliás, dessa série que tu estás, os Autofiction Poems, que é mesmo sobre isso. O que é mais violento? Se é o que um escritor ficcionaliza a partir do real, ou se a ficção é mais violenta que a realidade, digamos assim. Se mais vale tu escreveres o que aconteceu, ou se é mais violenta a necessidade de tu criares um subterfúgio para colocares aquilo na tua escrita.
Isso para mim são questões super fascinantes. Isso vai lembrar um bocadinho a Duras, que, quer dizer, eu sou uma grande apaixonada pela obra da Duras, e há esta... Quanto mais tu lês a Duras, mais achas que encontras uma linha que atravessa a obra toda, e depois encontras não sei quantas entrevistas dela a dizer que isso não é verdade, que isso nunca aconteceu. Esse encontro que eu refiro do embaixador nunca aconteceu. Quer dizer, e percebes que há mesmo um investimento dela enquanto escritora, não é? E criadora em tornar difusa a sua biografia. Eu acho que, imagino eu, nunca a conheci, gostava muito, mas que ela própria já duvide, já tivesse duvidado da altura do que era. E tu entras um real, pouco nisso, não é? Tu entras um pouco nessa tu própria começas a ter dificuldade em definir isso, e daí também o papel da memória, como em alguns poemas que lemos, e não é? Para que é que servem mais um poema autobiográfico? A quem é que isto serve? Mas sim, esse papel da ficção é bastante importante para mim, né, nisto tudo que eu crio, estas imagens. Sim, sim. Vamos, se calhar, ler mais uns poemas de Pedro Neves Marques. Sou o meu próprio sentimento de clima. A chuva. Continua. Queres ler tudo? Não, estou a adorar as vossas escolhas. E agora pensei, se calhar era mesmo esse que tu ias ler agora. Não. A chuva. Apesar de um nome, apesar de um género, apesar de ter fugido, permanece esta hora terrível, quando o sol se põe demasiado cedo, e o sol é úmido, e cá dentro esta solidão. Os ruídos da rua ecoam mortalmente no asfalto. Permaneço uma minúscula gota, mal me segurando num ramo. É comum vir esta chuva. O além, casa, ter nascido aqui e aqui retornar, aqui morrer. Muitas vezes me pergunto, nestas horas idas, se melhor ir-me aqui ou no estrangeiro. Embarcaria o meu corpo esse avião se a minha alma se recusasse a viajar? Não me levem de volta, diria a minha alma. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Talvez o sol tenha brilhado a certo ponto. Talvez o vento tenha varrido as colinas com um frio saudável. Talvez as crianças se tenham divertido nas suas bicicletas de miniatura e jogado videojogos, enquanto adultos se amaram e traíram, sofregamente, pouco interessa. Esta é a hora que a cidade revela a sua cara feia. Árvore genealógica. Lutei por um nome aos 20 e troquei famílias, porque tinha muitos nomes, como uma espada mal temperada, cortando a árvore genealógica. Essa árvore que sei existir, mas sobre a qual nunca perguntei, nem nunca me esforcei por conhecer. Anos mais tarde, meu Deus, como eu envelheci, talvez nunca tenha sido, de facto, sobre a árvore. Escrevo Pedro e escuto o quão morto esse nome me soa. Sou o meu próprio sentimento de clima. Sou o meu próprio sentimento de clima. Escrevi estas palavras em Nova Iorque, à chuva. Olhando pela janela, fui reduzido a um sonho. Podes? Não, estou a digerir, porque ouvir esses poemas, na verdade, desculpa interromper, ouvir esse conjunto de poemas pela tua voz, para mim é muito desafiante. Porque para mim esse conjunto particular de poemas são muito frágeis. E ouvi-los por outra pessoa é uma experiência. Vou só dizer assim, é só uma experiência. Crise nas terras infinitas. A vida de uma criança tateia por sentido nas terras infinitas.
Nesta terra, a morte é do tamanho de um universo colapsado numa cama, possivelmente. Pais gays. Durante um tempo, procurei por um homem gay, com uma criança, para que pudesse avançar com a minha vida, sabendo que tinha escolhido o plano perfeito. Não encontrei um homem, por isso escrevi uma história sobre um homem grávido. Mais tarde, apercebi-me de que esse homem não precisava de ser gay, nem eu de sequer ser um homem. Estou a pensar em que sentido é que eu quero puxar isto. Então nós vamos, assim, impor só mais um, Ok. enquanto tu pensas. Ok. Lá se não me roubas o que eu estou a pensar. Ai, isso é enorme. Ainda sinto o pudor de... Então, e se partilhássemos esse? Ainda por cima, porque este esteve nessa correspondência. Exatamente. Porquê é que não fazemos isso? Nós íamos ler a 2 vozes. Podemos ler a 3 vozes agora, de Então forma... ótimo. Acho 1, 2, genial. 3 e assim vai. Pode ser. Pode ser. Acho perfeito. Portanto, Bate certo. 1, 2, 3. Pode ser? Ok. 1, 2, 3. Vamos saltando. Tudo Ou bem. como quiser. Vamos saltando. Só para dizer, porque este foi um poema que eu e a Teresa, na verdade, quando tivemos este convite e trabalhámos juntas, foi um dos poemas que eu decidi colocar nesse vídeo. Por isso também já o conheces bem. Sim, hoje estávamos a ler, eu e o João, e a voz da Pedro estava na minha cabeça, porque ainda por cima há aqui partes que eu gosto especialmente e que aparecem, e lembro-me das imagens que estão a passar quando a tua voz está a dizer estas... Sim. Portanto, é uma experiência. Então, mas começa tu. Ok. Chama-se New Age. Exponho-me com ventre e confiança, olhos no cristal, pele, língua no ecrã de cristais líquidos, saliva, engulo minerais. Abro o teu globo ocular no ecrã, um zoom e um beijo. Masturbo a minha língua rígida como um clitóris. O telemóvel inteiro na minha boca, um coração coreano, neon vermelho. Câncer da garganta são as saudades que sinto de ti. Uma tiroidite são as saudades que sinto de ti. Desordem do sistema nervoso são as saudades que sinto de ti. Este excesso de contacto com o mundo, exponho-me. Dizes que não tens dormido bem estes dias. A minha mente vagueia. Leio as minhas memórias em voz alta. Pouco me importa. O meu polegar passa. Uma imagem impressa num ecrã de telemóvel. A dobra corta o meu ventre em 2. O meu umbigo, sem propósito, na página esquerda. Na página direita, a minha mão direita é de espada, imóvel, ainda assim. Não deixo o telemóvel cair no soalho de madeira. Os meus pés, enormes, como sempre. São tantos os poemas que brilham. Leio uma história sobre como a Terra perdeu a Lua. A Lua viaja solitária, solitária, solitária. O universo é um lugar tão vasto. A escuridão cobre tudo. A luz da Lua arrefece. Olho de volta para a terra. Pequenas coisas. As minhas unhas são cor de pérola, mas o meu sangue continua vermelho, como se me relembrando. Talvez sinto ainda alguma emoção, algo sobre o que escrever. Tens sido tantas pessoas. Agora és alguém em particular. Voa para Singapura, voa para Schiphol. Diz que vais esperar por mim.
Voando no interior da cabine, impressiono-me e acredito que tu, em particular, és uma criatura vinda de um futuro onde a astrologia e o ciberespaço se fundiram para consolar a dor e a inconstância dos jovens sem emprego, sem corpo, sem amor. Esta é uma história circular. Abro um aplicativo com 78 cartas voltadas para baixo. Todos os dias viro uma carta para cima e encontro algum consolo. Alguém desconfia do ritual. Diz que se o baralho fosse real, então sim teria significado. Mas não se é digital, escrito em código binário. Conto-te esta história. Dizes que um telemóvel é dos objetos mais íntimos que temos, porque vive connosco todos os dias, a toda a hora, por todo o lado. Dizes que um telemóvel é o perfeito condutor. Energias fluem entre mão e metal. Dizes que um telemóvel é feito de minerais. Deve ser um médium melhor do que um baralho de papel. No futuro de onde vieste, nada é feito sem consultar as estrelas. Ouvi dizer que andas a escrever sobre Krill. A semelhança é óbvia. Mantenho o telemóvel na boca. Toca-me o fundo da garganta. Uma espécie de inversão genital. Engasgado em toxinas, salivando nas margens de microchips, tens um olho em mim. Se calhar aproveitava só, já que tivemos aqui esta pequena improvisação, mas para te perguntar o que é que querias dizer há bocado com ser uma experiência ouvir os poemas, se te interessar falar sobre isso. Não digo nada com grande significado, mas estamos a falar um bocado. Eu, quando escrevo, eu não escrevo a pensar na oralidade. Não é um objetivo para mim. Não. Interessa-me a métrica, interessa-me a página, a composição, o ritmo interno da poesia e dos versos e das quadras e tudo mais. Ou seja, todos estes momentos em que eu vou tendo oportunidades de ler alto são, para mim, sempre muito interessantes para escutar como é que o poema flui ou como é que ele não flui, como é que ele traduz esses elementos todos que quem escreve. E, pronto, essa tensão. Nesse em particular, foi uma escolha intensa. Certo. Gostava, tu tens uma editora com a Alice dos Reis e que se chama Editora Livros do Pântano. E gostava que me falasse um bocadinho porque é que houve essa necessidade de criar uma editora. Ou seja, eu acho que quem cria uma editora também pensa que quer criar um espaço alternativo, não é? Ao que existe. Portanto, como é que isso aconteceu? Muito pragmaticamente, honestamente, não era um plano. Eu já faço demasiadas coisas. Não precisava de mais essa carga laboral. Eu tinha o manuscrito do meu primeiro livro de poesia, não é? Que saiu há 2 anos e tal. Tinha esse livro pronto e ele ia ser, na verdade, publicado por uma pequena e bastante interessante editora de poesia em Londres. E a pandemia acontece, a pequena editora faliu, não consegue aguentar, e eu fiquei com aquele manuscrito nas mãos, sem saber o que fazer. Estava pronto, estava revisto, estava pronto para ir para a gráfica, praticamente. E foi a Alice que se virou para mim e disse... Mas, quer dizer... Primeiro ela disse, autopublicas. Eu, não. E depois disse, então fazemos uma editora para publicar. E foi assim. Então o primeiro livro da editora, de um modo até um bocado sem vergonha, foi o meu. Mas criou-se ali uma dinâmica super interessante, porque a Alice, tal como eu, é mais nova, mas também estudou, cresceu no estrangeiro. E tínhamos esses elementos em comum, essa experiência de viver no estrangeiro, ambas gostámos imenso de poesia, evidentemente, e também da questão da língua,
tensão entre... Quer dizer, eu escrevi imenso em inglês, porque estou em Inglaterra, eu fui para os Estados Unidos, quer dizer, naturalmente a coisa começa a sair, não é? E a língua portuguesa começou a desaparecer. E na verdade, para mim foi muito interessante, à medida que eu comecei a regressar mais, esse exercício até da tradução dos meus próprios textos e tudo mais. Então, essa tensão também que ambas tínhamos um pouco esse interesse por tradução no fim do dia. E foi um pouco por aí que sentimos, ok, então vamos começar uma pequena, humilde editora que faça esse trabalho. Por um lado, estamos muito interessadas em publicar, a ideia é pessoas relativamente mais jovens, e particularmente em inglês, e ter um alcance internacional, que temos conseguido, e fazer traduções de autores estrangeiros para português. Fizeste a tradução, desculpe interromper, mas fizeste a tradução, e falávamos hoje sobre isso, da C.A. Conrad, e depois fiquei a pensar, também, enfim, tudo isto que temos estado a conversar, ela tem esta coisa, não sei muito bem, eu não sei falar sobre isso, sei que criou um bocado esta coisa da poesia somática, não é? Somatic poetry. Sim, e poems, exatamente, ou seja, que a partir de rituais, e no fundo que são no sentido de a convocar para o presente, não é? Para estar enraizado no presente, no momento, escreve poemas. Eu pergunto-me como é que é traduzir a alguém cuja escrita tem esta premissa, não é? Quer dizer, há aí qualquer coisa que ser veículo dessa escrita tão enraizada numa experiência momentânea, não é? Como é que foi para ti? O desafio, a escolha foi não ir por esses poemas. Ir por outros livros. Eu achei que tu tinhas traduzido alguns desses. Não. Nós acabámos por decidir traduzir um livro, na verdade um livro que fez muito o trabalho de C.A. Conrad, que é esta poeta norte-americana que ganha imenso reconhecimento nos últimos anos. Um livro mais como é que é dizer, sim, que não envolve tanto essa ideia do ritual, a partir de onde depois se escreve um poema, não é? É uma coisa mais corrida, e foi essa a opção. Neste momento, por acaso, estamos a trabalhar no segundo livro com CA, e sim, já são esse tipo de poemas. Mas sim, também um pouco, acho que também foi um pouco a sensação de voltando, eu deparei-me, voltei a Lisboa, e como também já falámos, com um certo desconhecimento do que é que estava a escrever em termos poéticos cá, conhecia alguns nomes, claro, mas não profundamente, e então também dei um pouco essa sensação de, ok, faz sentido traduzir este tipo de poetas que para mim eram familiares do contexto de onde eu vinha e que cá são muito pouco conhecidos, apesar de terem bastante trabalho. E isso, para mim, é super gratificante, é imensamente gratificante poder oferecer esse trabalho e tudo mais, sim. E a tradução levanta também muitas conversas sobre a questão autoral, não é? Nós já tivemos aqui no clube uma conversa sobre tradução bastante potente, digamos assim, entre a Regina Guimarães, a Maria da Valdegato e o Daniel Jonas, e em que, enfim, se falava do que é isto, enfim, dos limites da autoria quando estás a traduzir, não é? E tu sentiste esse embate, ou seja, falava-se sobre o que é se traduzir também é criar, não é? Que numa dimensão, inevitavelmente é, porque estás, aquela poesia embate com o universo que é o teu e tu tens que traduzi-la com essa lente, não é? Eu, como também sou autora, eu não vou tão longe. Eu não diria que é criar. Mas sim, claramente, não é? Tem esse elemento, não é uma tradução, não é reimaginar, portanto, em poesia, como quer dizer, um desafio gigantesco. A responsabilidade de traduzir poesia em que é muito difícil tudo, o que é que seja, bater certo, não é? A métrica não vai bater certo, se isso for uma coisa importante para a poeta, não é? É um desafio tremendo. Ou no caso de CA, por exemplo, nesse livro que nós na verdade enganámos-nos, porque lá fugimos à dificuldade dos poemas rituais para uma coisa que parecia que era mais correta, e de repente percebemos que esse livro está cheio de expressões idiomáticas norte-americanas que não traduzem, então foi um erro.
Mas lá está, foi interessante essa, de repente, ok, como é que traduzes isto, como é que... e tens de reinventar, tens de reimaginar, mas eu sou muito obsessiva e então a ideia de estar a reescrever um poema de alguém que não me bate bem deixa-me completamente fora de mim. Por isso é que eu não vou ao ponto de dizer criar, mas sim, recriar. Seria mais... sim. Há aqui uma... enfim, depois estivemos a falar sobre o teu cinema e eu estava a pensar... fui ver algumas coisas que não tinha visto, assim, em modo... Okay. A correr, um bocado a correr, na verdade, mas... deparei-me com uma cena e fiquei a pensar nisso porque acho que é essa cena não é a primeira vez não é a única vez que aparece no teu filme alguém a ler, não é? Sim. A ler e o livro claramente é uma parte muito importante, uma presença naquela imagem. E estava-me a lembrar, que eu pus aqui, não é? Tornar-se um homem na Idade Média, há um momento em que uma personagem está a ler um livro de um feminista e gostava também de perceber um bocadinho como é que essas inserções, o que é que são para ti, não é? Porque eu acho que é uma forma também de tu dizeres muita coisa através daquela imagem. E não é uma justificação, é verdade. Já me apontaram isso, eu não faço necessariamente de propósito, mas os meus filmes têm sempre lá um livro ou dois metidos que eu quero que se perceba que os personagens andam a ler, essas coisas todas. E não é uma questão de referenciação ou digamos, de justificação externa à narrativa. O filme não precisa disso. É mais uma questão de construção do mundo daquelas vidas, não é? O que é que aquela pessoa anda a ler, define tanto de como tu interpretas a personagem, não é? Quando vais a ler Marguerite Duras, provavelmente eu vou-te ler de uma certa maneira quando vejo se eu te visse num filme. E é um pouco mais essa construção do mundo, daquelas pessoas, ou da psicologia, ou do que é que está, do não dito, do que é que não está a ser dito no filme, mas que tu percebes. É um pouco essa a presença para mim que é importante. E sim, tem sido recorrente, por acaso, não é uma obrigatoriedade, mas está lá muito. Nesse filme, por exemplo, no Tornar-se um Homem na Idade Média, eu lembro que nós, um apartamento que a direção de arte, a Joana, montou tudo e não sei o quê, como cenário, mas a biblioteca dessa casa fui eu. Ela aí percebeu a certo ponto, ela desistiu, porque eu ia sempre, não, tens de pôr este livro ao lado daquele, e tens de pôr este livro de lado, e isso não vai aparecer no plano, ninguém vai perceber. Eu, não interessa, a biblioteca é minha. E recentemente, por acaso, disseram-me que tinha lá o John Berger, porque ia olhar para animais, não sei se é assim a tradução. Porque olhar os animais. Porque olhar os animais, não vai look at animals. E eu fiquei, alguém reparou, afinal, no que é que eu estive a fazer. Sim. Mas também, porque é isso, eu quando estava a ver aquela imagem estava a pensar, tu também nos estás a dizer que o facto de ela estar a ler aquilo é o trigger, não é? É para qualquer coisa que acontece dentro dela, não é? E, portanto, a experiência da leitura como um elemento catalisador muito forte, não é? Sim, completamente. Não sei se querem fazer perguntas à nossa convidada. O espaço está aberto. Senão eu vou continuar a fazer e daqui a nada a Pedro sai ali pela porta farta das minhas perguntas. Se não, continuamos. Claro que sim. Olhar para as caras conhecidas. Por acaso queria fazer uma pergunta. Sim. Que gostava de saber, tem várias referências, como é que eu posso ter acesso aos seus filmes? Porque no seu site só há links, não é? Ou as instalações. Isso é possível, não é? Pois. Isso nem considera desejável. É sempre essa coisa, não é? Eu adoraria sempre partilhar e partilho muitas vezes nesse sentido. Mas sim, quer dizer, quando passa, não é? No cinema, num festival, ou exposições cá, é mais assim. Sim. Não posso dizer muito mais. Agora posso pensar se vai acontecer alguma coisa cá nos próximos tempos.
Vai haver, pronto, isso posso dizer, não vai dar para ver nenhum trabalho meu propriamente, mas, de facto, com a Livros do Pântano, com a editora, eu e a Alice, estamos a trabalhar com C.A. Conrad, com esta poeta, para uma exposição que vai misturar... Estivemos a filmar C.A. Conrad, na verdade, em Nova Iorque, e estamos a fazer uma exposição para o Cinema Batalha, que abriu no Porto, onde vai ter vai ter livros, poemas de C.A., vai ter um filme que nós estivemos a filmar verão passado. Isso é assim que eu me estou a lembrar que vai passar cá em Portugal nos próximos tempos, se não estou em erro. Sim. Eu já agora posso acrescentar uma ideia que na apresentação diziam que, penso eu, em qualquer lado, que era um cinema poético. Ok. Isso chamou-me a atenção, Uhum. porque ver os excertos. Não é? Uhum. Ou seja, já agora perguntava-lhe em que medida é que considera, porque é que considera que o seu cinema é poético. Isso foi alguém que terá dito, não fui eu. Mas sim. Mas é uma boa pergunta. Porquê que é um cinema poético? Ou será que sequer é um poema poético? Não sei. Cada vez mais é um cinema... esta expressão, não sei como é que traduz em português, mas slice of life. Não é? Esta ideia de cinema. Uma história que é um slice of life. Passo de vida, não é? Sim. Slice é quase Exato. fatia, não é? E que não tem que ter um princípio e fim necessariamente. Isso é uma coisa que Fragmento de vida. Sim, quase um fragmento, não é? Que tu extrais. Isso é uma coisa que o meu cinema tem vindo a focar muito nisso. Quase como se exato, tu retirasses um elemento de um percurso de uma pessoa e apresentas só isso. Não tem de ter um princípio e fim. E sim, talvez haja uma certa poética desses momentos e de uma certa voz, não sei. É uma boa pergunta. Sim, acho que, pelo menos formalmente, há qualquer coisa que toca muito a ideia do poema, não é? Que tem essa liberdade, enfim, de justamente também ser um fragmento sem obedecer a linhas narrativas e a uma ideia de ter um de continuidade, exatamente. Sim. Tem de ter um drama, mas não tem de ter um arco narrativo. Sim. Exato. Sim. Sim. Não sei Claro. se... Sim, responder. Dentro do possível. Se não houver mais perguntas, eu ainda gostava que ouvíssemos mais uns poemas. Não, ninguém falou. Mas se calhar, antes queria-te fazer uma pergunta que acho que era importante fazer. Vou fazê-la e depois tu responderás como entenderes. Que é esta tensão entre... Gostava que falasse um bocadinho sobre esta tensão entre este teu percurso tão vasto e tão profícuo fora de Portugal. E se eu estiver a entrar aqui num território que não te apeteça, não tens que... Mas... E a tensão entre o que é esse percurso e também imagino que, enfim, essa procura, não é? E depois como é que tu vês o teu trabalho recebido cá, apesar de obviamente haver, como eu acabei de dizer, claro, a Bienal de Veneza e tudo mais, mas quer dizer, hoje falámos sobre a questão, por exemplo, do trabalho estar em 3 coleções, quando na verdade fora de Portugal está em tantos lugares, e no fundo só pego nesta pergunta porque eu acho que isto se aplica a tanto. Hoje falávamos sobre mulheres artistas, não é? E desde a Aurélia de Sousa à Paula Rego e a Helena Almeida e por aí fora, sendo a Paula Rego um caso muito específico porque é praticamente britânica, não é? Mas como é que tu sentes... Essa pergunta, Teresa. É gigantesca, pois. Se calhar fica para Não, é o que eu disse. Eu não quero ser má, perdoem, mas é isso. Eu, durante a pandemia, um dos livros que eu li, que eu levei para a praia, passei, felizmente consegui fugir de Lisboa a tempo e dei por mim na Costa Alentejana e na praia. Isso foi ótimo. E um dos livros que eu levei foi uma biografia do Essa de Queiroz. E é isso que eu te dizia. Não mudou muito. É a minha resposta. Ainda estamos no Essa. E fico por aí. É a minha resposta. Muito bem. Vamos então... Queres ler-nos alguma coisa? Nós temos mais poemas? Acho que sim. Okay. Acho que temos de fazer o mesmo ciclo. Muito bem. Poesia é simples. Por vezes as palavras são tão simples quanto: sinto saudades do musgo,
e de uma luz dourada sobre Urze, muros de pedra e amontoados de fantasia para fantasia. 4 estações num dia, procurando por abrigo debaixo de uma árvore curvada, seguido de sexo frente a um lago. Em redor, o Oceano Norte bravo, amortecendo ondas que descem da Islândia contra a areia escura. Um banho a nu não custa nada. Geologia é vida. Meias de cor neon sobre lava, há muito transformada numa piscina para crianças, esvaziada pelo inverno. 2 poetas relutantes a traduzir outro poeta a meio do oceano. Em qualquer direção agita-se a espuma. Na ponta dos pés nuvens passam. O vulcão tem um chapéu de tempos em tempos. A noite cai cedo. Lâmpada de telemóvel no escuro. Aqui, nesta ilha, somos simples. E poesia é simples. Cerâmica com sopa quente até ao topo. Tinhas feito a barba, colocado o teu melhor fio de ouro. Voltavas a assemelhar-te aos outros. De volta à capital, restava-me apenas uma única camisola sem nódoas. Os moscardos, ainda assim, perseguiam-nos. As taças de sopa eram demasiado pesadas, mas de uma cerâmica bonita. O caldo, bom e salgado. Os noodles, devidamente espessos. Trocámos colheres, como havíamos feito com os nossos corpos. O sabor um do outro. Também tu sentes este cansaço? Também tu mentes e finges para ti mesmo que um fim de semana numa ilha será o suficiente? Escolhemos diferentes geografias para o mesmo dilema. Julguei que viajar sozinho ajudaria, mas não tardei em comprar um bilhete de volta à cidade. Nem areia branca, nem palmeiras, nem retiro espiritual. Também eu escolhi, por impulso, talvez apenas norma ou mero hábito, não ficar sozinho. Diz-me, será que a dor sabe melhor em conjunto? Cerâmica com sopa quente até ao topo. Eu estou aqui com uma indecisão, mas... porque há um que eu gostava de ser eu a ler, por isso se fores para esse, eu interrompo-te. Este é o único que eu leria ainda. Ok. Então... Mas podes ler tu. Eu não faço questão de... É? É claro que sim. Eu tinha aqui 2. Sabe ler os 2? Pode ser? Muito bem. Porque este... Uma infância chamada SIDA. A minha primeira imagem de sexualidade, tão cedo, foi o legado de uma doença. 3 crianças de 10 anos a masturbarem-se num sofá suburbano, enquanto eu me escondia. Esperma era morte. Sexo na TV. É hora de ir para a cama, diz o pai, espreitando por uma porta entreaberta à noite. A televisão ensinou o imperativo da escolha, a um homem ou uma mulher. A doença era a mentira das sombras. SIDA não era corpos sexualizados ou o meu sexo, a revelação de que também eu tinha um sexo. Era também a penetração entre pele e ambiente. Receosa de agulhas na areia da praia, receosa de jardins infantis, receosa de divertimento e dos corpos das outras crianças. A puberdade não me ofereceu muito pelo, muito menos músculos, como aos outros rapazes. Mas eu aprendia um novo vocabulário, como glóbulos brancos. Mesmo quando a sós, a imaginação encontrava um caminho até à morte. O reto é uma campa. Explorei a analidade com cocktails de cuspo e medo. Receosa de anos, receosa de pénis,
receosa dos fluidos e da crueza dos binários. A sida era o trauma e a paranoia de crianças que apenas desejavam amar, sem medo de que a sua primeira vez fosse a última. Este poema foi um bocado curioso e demorou-me imenso tempo a escrevê-lo. Eu tive um convite para uma exposição em Paris, no Palais de Tóquio, que é uma exposição bastante interessante, em que a ideia vai ser, ainda não aconteceu, a ideia vai ser cruzar artistas da geração dos 80s e 90s, muitos deles artistas que viveram a crise da SIDA, com uma geração mais nova, que já tem uma relação diferente com a crise, como eu, não é? E isso lançou-me num processo de autoanálise brutal, que acabou por ser este poema. Né, com esse desafio que me fizeram de, ok, qual foi o impacto da doença na tua vida, ou como é que tu relacionas no teu imaginário, e então este exercício de voltar à infância e de encontrar aquelas pequenas imagens que estavam lá, pronto, era só isso que eu tinha a dizer sobre este poema, que foi assim uma viagem bastante particular. Eu só lia um último, pronto, que não tinha pensado terminar com este, queria uma coisa um bocadinho mais pronto, não tão pesada. Na verdade, este, posso também dizer, é sempre interessante dar assim uma introdução aos poemas de vez em quando. Este, na verdade, é sobre uma autora que eu te falei hoje, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer esta autora multifacetada, incrível, que vive em Upstate New York, assim, ao longo do Hudson, e que é uma escritora trans, uma mulher trans de 75 anos, é uma anciã. E tive a oportunidade, eu apanhei o comboio, fui lá ter que passámos o dia lá. Ela levou-me a mim e a Alice, porque é um projeto que estamos a trabalhar com ela. Levou-nos à casa dela e foi assim todo um processo incrivelmente generoso e rico. E depois este poema, não totalmente, mas eu penso nela. Chama-se Viajando pelos Portões. São 3 poemas. Como uma personagem num conto de fantasia, guardando os portões para o castelo, com o coração de alguém que viu já muitos homens e mulheres viajarem pelos portões de Beatriz. Cópia autografada, aprovada pela anciã. Ele disse: não sou o guardião destes portões, a sua voz solenemente controlada, a história que lhe contei. Quais as mudanças que procuras? E foi como estar no supermercado, sem saber o que comprar, numa confusão entre o prazer e o estritamente necessário para a sobrevivência. Cheguei aos portões com receio, mas do lado de lá tudo o que vi foram espelhos. Até o mais ínfimo dos detalhes importa para uma criança. A diferenciação de papéis na adolescência. Temi em tempos a barba precoce do meu melhor amigo. Encontrei conforto no odor de uma paixão. Sentia-se diferente dos outros? Sim, mas depois tornei-me artista. Obrigada por terem estado aqui. Acho que não podia ter terminado melhor. Que poema maravilhoso para terminar o clube de hoje, e obrigada. Faço esta pequena nota que o próximo clube não será no Teatro Nacional. Vamos à Póvoa do Varzim, portanto o clube vai andar Os próximos clubes não serão no Teatro Nacional. Quer dizer, depois voltaremos à Casa Fernando Pessoa. Vamos andar entre vários pontos do país, e a Casa Fernando Pessoa, em abril, voltamos à Casa Fernando Pessoa com a Catarina Vasconcelos. Em março estaremos na Póvoa do Varzim. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada, Pedro.